Ana Paula Kern Caran, como eu já havia dito. Ana Paula é voluntária do CVV e hoje ela vai nos apresentar o tema Valorização da Vida e Prevenção do Suicídio. Ela ficará conosco durante os próximos 60 minutos, sendo que as pessoas que desejarem fazer perguntas, tanto pelo chat do YouTube como pelo chat do Zoom, podem fazê-las, que ao final da apresentação a Ana Paula vai responder a algumas questões. Ana Paula, boa palestra. Estamos aqui esperando ouvi-la, com ansiedade. Muito obrigada. Boa noite, Jorge, boa noite a todos. Fico muito feliz com esse convite. É muito importante para a gente do CVV poder fazer parte desse encontro e trazer um pouquinho de informação, falar um pouco sobre esse tema que é tão delicado e, ao mesmo tempo, tão importante. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente começar conhecendo um pouquinho do CVV, né? Vou apresentar um pouquinho do CVV. O CVV, para quem não conhece, é o Centro de Valorização da Vida e é um serviço humanitário, filantrópico e gratuito, que apoia emocionalmente as pessoas e tenta, com foco de fazer a prevenção do suicídio, tá? O CVV existe desde 62 e foi fundado em São Paulo. Hoje, nós temos mais de 120 postos, com cerca de 4.000 voluntários. Atualmente, esses postos estão fechados, são postos físicos, quando a gente fala em postos, são postos físicos, né? E esses 4.000 voluntários, eles não ficaram parados durante a pandemia, eles foram remanejados para o CVV virtual, que é o 188. Então, o nosso serviço não parou durante a pandemia, apesar dos postos fixos estarem fechados, o serviço continuou e aumentou, né, com a migração desses voluntários para o virtual. E assim nós fazemos, em média, 3 milhões de atendimentos por ano. Então é bastante coisa, né, gente? O CVV é associado ao Befriends Worldwide, que é uma entidade que congrega instituições na mesma linha, congêneres em todo o mundo, né? E o que nos faz próxima a essas entidades, né? Nós atendemos com gratuidade, né, tanto o chat quanto o 188, 24 horas por dia. Essa gratuidade, ela é tanto de telefone fixo quanto celular, sem crédito, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os voluntários, eles são todos treinados pelo CVV, né? Eles são selecionados, eles passam por treinamento, e fora o treinamento, para começar o atendimento, a gente tem os grupos de estudo, né? E a reciclagem obrigatória, a cada 2 anos. Então, é um serviço muito sério, muito importante e que nos mantém sempre atualizados como voluntários, né? Nós atendemos com total anonimato e sigilo, tá? As ligações não são identificadas, a gente não sabe de onde vem, nem nós somos, nem o nosso nome pode ser, se eu não quiser dizer meu nome, por exemplo, eu não digo. O anonimato, ele serve tanto para um lado quanto para o outro, tá? Então, eu só vou atender essa pessoa sem julgamento, vou acolher, eu não vou perguntar o nome, eu não vou perguntar de onde ela está ligando, ela vai falar se ela quiser, tá? Então, o nosso compromisso é de total sigilo. O que o CVV faz, né? O CVV faz um acolhimento incondicional, né? Nós falamos que nós fazemos um socorro emocional porque a gente não se permite atravessar a área médica, a área da psicologia, da psiquiatria, né? Então, nós fazemos um acolhimento incondicional 24 horas por dia, tá? Como que funciona isso? Funciona através de empatia, né? A gente se coloca ali à disposição da pessoa que liga, sem julgamento, sem expectativa e sem direcionamento também. O nosso objetivo
é conscientizar sobre a prevenção do suicídio, entendendo o suicídio como uma questão de saúde pública, né? E a nossa intenção é dar visibilidade a essa causa através dessas ações, como, por exemplo, eu estou aqui hoje, como o Setembro Amarelo, sensibilizando a população para os sintomas desse problema, que é um sintoma, que é um problema mundial hoje, né? É algo mais pandêmico que a própria pandemia. Então, para que a gente conheça um pouquinho mais sobre o trabalho do CVV, eu vou passar um videozinho para vocês, que é super curtinho, mas ele resume bem o nosso serviço para que a gente possa dar continuidade. Vivemos num mundo bastante conectado, mas muitas vezes com pensamento. O Brasil pode transformar-se nisso. Ana, me parece que o áudio está ruim. Desculpa? O áudio está ruim. Está ruim? Eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho, não deu para ouvir. Volta, se não der certo, a gente vai para o plano B. Se você quiser colocar já, não tem problema, acho que seria melhor, então. O que você acha? Tá bom, então interrompe aí, eu vou tentar pôr por aqui. Tá. É um stop share. Ok. Vivemos num mundo bastante conectado, mas muitas vezes com mais solidão. O prazer pode transformar-se em peso ou profunda tristeza. A vontade de morrer não aparece de repente, e o suicídio é uma última e desesperada tentativa de comunicação para libertar-se de um sofrimento que parece não ter fim. Neste momento de extrema fragilidade, ser acolhido é fundamental. Conversar com alguém pode ajudar. Isto é o que os voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, procuram fazer. Compreender e aceitar, sem julgamentos e preconceitos. Tudo isso para olhar o outro do seu próprio ponto de vista, com empatia, de forma fraterna e que facilite o desabafo. O sigilo e a disponibilidade oferecidos pelos voluntários são valores fundamentais. O voluntário do CVV é uma pessoa comum, que compreende que somos todos iguais e que busca melhorar o autoconhecimento para se colocar cada vez mais aberto para entender a dor do outro. O voluntário sabe que a única coisa que o diferencia naquele momento de quem busca ajuda é apenas a circunstância da vida. Assim como as pessoas, o CVV nunca está pronto. Está em constante movimento a caminho do aprimoramento contínuo e precisa de você a ajudar a quem precisa. Pode retomar, viu? Com o seu compartilhamento agora. Tá certo. Então, pessoal, vocês me ouvem bem? Sim, tá ok. Sim, tá Sim, ok? Ana, tudo bem. Tá certo. Então, esse vídeo institucional, ele resume bastante a filosofia do CVV, tá? Como ele diz no final,
nós do CVV nunca estamos prontos, a gente está em constante processo de crescimento, de atualização, né, em busca de conhecimento para nos ajudar a nós mesmos, né, e assim poder ajudar os outros, porque a gente acredita que o voluntário, ele precisa ter uma autorreflexão, ele precisa se olhar para dentro para que ele possa criar ferramentas para suportar a dor do outro, né? Então, a gente vai passar para frente e eu gostaria de pedir, como a gente fala que está em constante crescimento, né, de dividir isso com vocês. Quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem colocar no chat, o Jorge me passa, né, eu não consigo visualizar aqui o chat, mas o Jorge vai me passando e a gente vai comentando, tá bom? Então, vamos entender um pouco como é que é essa questão do suicídio. Para nós, o suicídio é um ato de comunicação. A pessoa que comete o suicídio, na verdade, ela não quer morrer, ela quer acabar com aquela dor insuportável que ela tem naquele momento. E a forma que muitas vezes, no desespero, ela tem para fazer isso é através do suicídio. Então, por que isso acontece, né? A quem afeta a ideação suicida? Afeta a qualquer indivíduo de diferentes origens e classes sociais. A gente não tem mais aquele mito que dizia, o pobre não se suicida, é só coisa de rico, é coisa de quem não tem o que pensar. O suicídio, a ideação suicida, ela faz parte de todas as classes sociais, idades, orientação sexual, identidade de gênero, né? E durante muito tempo, por que a gente fica dentro dos mitos? Porque durante muito tempo não se falava de suicídio, né? Era considerado um grande pecado. Isso vem através das religiões. O homem, né, o provedor que cometia suicídio, ele perdia direito às suas terras, a família perdia direito aos seus bens. Então, a família começou a esconder, né, quando havia um suicídio na família, para que aquela família não ficasse sem as posses. E aí foi se criando, né, aquilo de esconder e de não se falar sobre, quanto menos a gente fala, menos entendimento a gente tem. Eu gosto de falar, de fazer uma referência de um colega que eu acho muito interessante. Falar de suicídio hoje era como se falar de câncer há alguns anos atrás. Talvez vocês se lembrem, por exemplo, a minha avó, ela não falava câncer, ela falava aquela doença, fulano está com aquela doença, porque parece que se falar de câncer, a gente ia pegar câncer, desenvolver câncer, trazer câncer para dentro de casa, e hoje acontece a mesma coisa com o suicídio. O medo de se falar sobre o suicídio só nos distancia do entendimento, né? E nos faz parecer, muitas vezes, que a gente está atraindo isso para nós, ou para nossa família, para os nossos amigos, né? Mas é possível a gente falar de suicídio sob o viés da prevenção, né? O desejo de se matar precisa deixar de ser tabu para passar a ser um sintoma de sofrimento psíquico, certo? Vamos entender um pouquinho, então, como é que isso funciona. Já que o suicídio tem relação com a dor, de onde vem essa dor? Bom, eu acho que eu não preciso ir muito longe para que todo mundo, né, concorde que hoje, atualmente, a nossa sociedade vive situações de agressão, competição, insensibilidade, né? O que é um campo extremamente fértil para todo tipo de transtorno, né? A competição, ela está na escola, ela está na faculdade, ela está no ambiente de trabalho, as agressões estão no meio político, né? Chegando dentro das nossas casas, então, fica fácil da gente entender. Os sinais são de difícil identificação, principalmente para quem convive, principalmente para quem é da família. Por isso, a gente ressalta sempre que não existem culpados por não terem tido a percepção. É muito difícil, para quem está dentro da situação, ter uma visão clara, porque a gente está envolvido e a gente é atravessado por coisas da vida o tempo todo, né? Então, não existem culpados. E enquanto a média mundial permanece estável, o número de suicídios tem crescido no Brasil. E o maior aumento é registrado entre jovens que vão de 14 a 24, 26 anos. E um dado interessante e triste que eu recebi há poucos dias é que o suicídio
entre universitários no Brasil é o maior da América Latina. Então, essas são questões que ficam para a gente refletir, né? Por que o jovem chega na idade, na época de faculdade, né? Quando ele se torna universitário, o que acontece, né? Bom, a motivação, ela é ampla, desde exposição a álcool e drogas, perda de emprego, crise política e econômica, discriminações de todo tipo, agressões psicológicas ou físicas, sofrimento no trabalho, conflitos familiares, perda de um ente querido, doença mental ou doenças crônicas, que são aquelas dolorosas ou incapacitantes, né? Faz com que a pessoa ache que não tem mais motivo para continuar vivendo. Essas são algumas das motivações. E aí a gente vai falar de prevenção, né? Como é algo que se fala tão pouco, eu entendo, né, que as pessoas ficam perdidas em como prevenir, né? A primeira medida é a educação, a medida preventiva é a educação, e eu falo que a prevenção, ela poderia vir de berço, né? Aquele olhar com muito cuidado com tudo que cerca o ser humano. Perder o medo de se falar sobre o assunto, esclarecer e conscientizar, estimular o diálogo e a troca de informação, o debate, tá? A pessoa em sofrimento pode dar certos sinais que podem chamar a atenção dos familiares e amigos, mas a gente só vai perceber esses sinais se a gente tiver conteúdo para isso, se a gente tiver informação, né? Porque saber reconhecer esses sinais pode ser o primeiro passo e o mais importante para a gente começar a fazer a prevenção. Bom, vamos falar dos sinais, né? Que sinais que uma pessoa que está com ideação suicida pode dar? Ela pode começar a se isolar, não querer conversar, ficar muito mais tempo do que já ficava no quarto. Hoje eu sei que é difícil a gente mensurar esse isolamento por conta que os adolescentes, os jovens costumam já ficar muito, né, isolados. Então a gente precisa realmente ficar de olho. Mudança marcantes de hábitos. Aquela pessoa que fazia exercício ou que fazia aula de música, ela para de fazer, ela deixa de se interessar por atividades de que ela gostava. Ela tem um dado interessante, ela começa a dar as coisas que ela gostava, por exemplo, ela fazia aula de violão, ela adorava violão, de repente ela não quer mais, eu vou dar meu violão, eu vou dar minha bicicleta, eu não quero mais, então ela começa a se desfazer das coisas. O descuido com a aparência também, né, a piora no desempenho na escola ou no trabalho é um fator que chama atenção também. Alterações no sono ou no apetite, dormir muito, dormir pouco, comer demais ou comer de menos, tudo que vai para os extremos, né, que podem chamar a atenção da gente. E eu acrescento aqui, atualmente, posts em redes sociais. A gente procura muito sapear, né, TikTok, Instagram, Facebook, principalmente TikTok. Se a gente prestar atenção, tem ali adolescentes de 12, 13 anos, ou postando ou comentando, muita angústia, muita tristeza, tá? Então, eles conseguem, como hoje é o meio que eles mais se comunicam e trocam, é ali que eles externam, a grande maioria das vezes que eles externam, sem que a gente perceba as suas dores. E a gente, se prestar um pouquinho de atenção, consegue pescar alguma coisa, ou com posts, né, ou com comentários, certo? Bom, aqui nós temos frases que podem indicar necessidade de ajuda. Quem nunca ouviu ou nunca falou, né, preferia nem estar aqui, quero desaparecer, ninguém vai sentir minha falta mesmo, vou deixar vocês em paz, eu queria poder dormir e nunca mais acordar, não quero mais me sentir um peso para ninguém. São algumas frases que podem dar aquele sinalzinho de alerta para a gente. E aqui a parte que a gente chega mais importante para mim, né? Como que eu posso ajudar? Usando perguntas abertas, que precisam de respostas que sejam mais que um sim ou que um não.
Exemplo, eu não posso chegar e dizer, eu não devo, né, chegar e dizer, você tá bem? Aí a pessoa fala, sim, tô, não tô, ponto, e aí eu fico, né? Como seriam essas perguntas abertas? Fulano, por exemplo, um colega de trabalho, percebo que você está diferente nesses últimos dias, um pouco mais triste, você quer conversar um pouco? E deixa em aberto, não tem problema. Se ele te responder com silêncio, uma cabeça baixa, mantém esse silêncio, dá conta desse silêncio, segura, né? Porque a gente não precisa preencher todos os silêncios com conselhos ou palavras, é o que menos a gente precisa, na verdade, né? Quando a pessoa, né, se você conseguir que essa pessoa comece a falar, você não interrompe, a gente não interrompe ou não oferece uma solução para os problemas. E a gente faz isso no CVV, é uma das nossas regras mais fortes, né, de não interromper e não oferecer solução. E às vezes a pessoa pergunta, mas o que você acha que eu faço? O que eu devo fazer? Certo? E aí eu pelo menos costumo dizer, olha, seria muito leviano da minha parte te dar um conselho nesse momento. A gente está conversando aqui e eu conheço tão pouco, apesar de tudo que a gente conversou, um conselho, né? Por exemplo, se eu aconselho uma pessoa que está com problema conjugal, eu falo, vai lá, separa, você tem que separar, esse marido não serve para nada, né? Tá te fazendo mal, mas eu não sei se ela depende economicamente, se ela tem filhos, né? Ou se eu disser ao contrário, não, fica, você tem que ficar, você precisa suportar, foi a sua escolha. Eu não posso, eu preciso acompanhar a pessoa no processo, né? Mas não interromper nem oferecer solução. E muito menos empurrar as minhas próprias ideias sobre como ela deve estar se sentindo. Isso é algo que eu fazia. A pessoa começava a falar, o amigo começava a falar como estava se sentindo, e eu já criava uma referência dentro de mim, dizia, eu também sinto isso, já aconteceu comigo, e aí deixa de ser ele, passa a ser eu, né? Então, assim, eu preciso evitar isso, né? Não empurrar as minhas ideias, porque eu posso até ter vivenciado uma situação semelhante, mas eu não sinto o que ele sente, e eu preciso entender isso. E eu não estou vivenciando da forma como ele está vivenciando essa mesma situação, tá? E verificar sempre se a pessoa sabe onde e como obter ajuda profissional. Se possível, se ofereça para acompanhar, tá? A ajuda profissional, a gente fala uma ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, certo? Para que ela possa, né, dar continuidade ou começar a tratar essa tristeza, essa melancolia, essa ideação suicida. E não se preocupe de fazer pergunta direta. Você está pensando em se matar? Você tem ideia? Você quer morrer? A pessoa se sente aliviada quando alguém consegue falar diretamente com ela, tá? E a escuta empática é a escuta sem julgamento, é o que nós buscamos fazer dentro do CVV, validando a dor do outro sem julgamento, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte, eu me dispo de quem eu sou para receber o outro na sua inteireza. Eu deixo de ser Ana Paula para sentir e pensar o mundo de acordo com aquela pessoa, com o que aquela pessoa está me trazendo. Então, eu me dispo dos meus valores, das minhas crenças, para que eu possa acompanhar aquela pessoa, pegar na mão e entrar na floresta com ela, né? Mas eu tenho que saber voltar também. Eu vou com ela, eu vou de mão dada, eu atravesso a floresta, mas eu preciso saber o caminho de volta, tá? Que seria o meu autocuidado, né? Eu preciso me restabelecer. Não procure estabelecer padrões. Cada pessoa é única. Então, é aquela coisa de comparar a mãe, o primo, fulano teve isso também. Então, ouça como se fosse a primeira vez que você estivesse ouvindo, por mais que você já tenha ouvido situações semelhantes. Essa pessoa é única nesse momento, né? Olhe o outro do seu próprio ponto de vista, que é o que eu acabei de falar, né? Se dispa de quem você é e de tudo aquilo que você acredita, você não precisa perder seus valores, nem concordar, você simplesmente vai aceitar o que aquele ser humano te trouxer, do jeito que ele trouxer.
Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. Então, a gente fala do curso de escutatória, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, mas como é que eu vou ajudar? Eu não tenho ferramentas. E é tão mais simples do que a gente imagina, e ao mesmo tempo tão difícil, porque a gente está sempre esperando para responder, enquanto o outro está falando, a gente está pensando na resposta que vai dar, né? E nesse caso, não, a gente silencia e não precisa ficar se preocupando com o que vai falar, só ouve, só ouve. Vocês vão perceber, talvez muitos, né, vocês principalmente por serem de uma instituição espírita, têm a vivência de ouvir alguém e a pessoa fala, vocês ouvem, e no final a pessoa fala, nossa, muito obrigado, você me ajudou muito, estou muito mais aliviado, e você está ali, você não fez nada, você simplesmente pegou na mão e ouviu. Só isso. E a pessoa, ainda assim, ela se sente muito bem, porque era o que ela precisava naquele momento, de um ouvido, né? De alguém que ouvisse de verdade. E encontrar alguém que tem essa disponibilidade para ouvir e compreender esses sentimentos suicidas fortalece muito a intenção de viver. A partir do momento que essa pessoa estabelece uma conexão e ela percebe que tem alguém ali que se preocupa com ela, que está disponível a ajudar, ela se renova em intenção de viver. O que a gente não deve falar? Isso é muito interessante, gente, porque vem dos mitos que a gente traz, né? Isso passa, você tem tudo, é falta de Deus, você precisa valorizar tudo que tem, pense positivo, sua vida é melhor do que a de muita gente, foi você quem procurou isso, aí você joga ainda mais por cima a culpa em cima da criatura, né? Quem pensa em suicídio tem a mente fraca, aí você está jogando a pessoa mais na lama ainda. Eu conheço muita gente que pensa em se matar, mas não faz nada. Além aí você dá ainda uma cutucada, né? O que todas essas frases falam, né? Todas elas falam em julgamento. A gente está julgando que vai passar, a gente está julgando que a pessoa tem tudo como se tudo fosse o quê? Bens materiais? Então, ricos, milionários não se suicidariam, né? Falta de Deus. Quanta gente religiosa a gente vê com depressão, com ideação suicida, pessoas de muita fé, pessoas muito bacanas, mas que ainda assim passaram por esse momento, né? Então, vamos cuidar e rever o que a gente fala, tá? Eu falo a gente porque eu mesma já muitas vezes, antes de ter um pouco de conhecimento, pensei e verbalizei algumas frases dessas, tá? E aqui, pessoal, são os mitos e as verdades em relação ao suicídio. Não sei se está pequenininho para vocês, mas eu vou lendo aqui. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar, é um mito. A maioria das pessoas que falam sobre suicídio chega ao ato. A maioria dos suicídios acontece repentinamente, sem aviso. Mito. A maioria dos suicídios é precedido por sinais discretos de comportamento ou verbais. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer. Nesse eu vou fazer uma pausa, porque a gente percebe isso 100% no CVV. Porque você imagina a pessoa liga para o CVV e fala, eu quero morrer. Então, é um sentimento ambivalente, porque se ela quisesse morrer, realmente, ela não estaria ligando. Quando ela liga, a gente acredita que todo ser humano tem aquele instinto de preservação. Ele luta pela vida mesmo sem perceber. E aí que entra a ambivalência. Ele quer morrer, mas ele quer acabar com a dor, tanto que não é a morte que ele deseja, é acabar com a dor. Por isso ele pega o telefone e ele liga para o CVV. E aí é nesse momento que a gente aproveita esse momento para pegar na mão e tentar acompanhar essa pessoa, pelo menos para que ela passe por esse momento difícil, por essa crise, certo? Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. É um mito. O comportamento suicida é provável
quando há sofrimento intenso, insuportável e independente da existência de transtornos mentais. Tá? Conversar sobre o suicídio pode encorajar o ato, que a gente falou lá atrás, né? Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Suicídio é um ato de desespero, de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. É um ato de dor extrema, né, pessoal? Quando as pessoas entram em contato com o CVV, elas nos buscam pelo 188, que é o telefone, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas podem entrar em contato por chat, por e-mail, ou pessoalmente, quando a gente estava com os postos abertos, né? Se Deus quiser, a gente já logo volta. Por que por e-mail e por chat? Porque tem gente que não quer falar, que prefere escrever. Então, nós tentamos aí alcançar as pessoas de todas as formas possíveis, né? Poder atender essas pessoas de todas as formas possíveis. É isso, pessoal. Agora eu vou abrir, né, para perguntas, para uma troca. Você me ouve, Jorge? Ouço, Eu posso fechar minha apresentação? por favor. Eu vou fazer algumas perguntas. Claro. Então, a primeira delas, Ana, é aqui do Ivon. O Ivon pergunta o seguinte. Inclusive, as perguntinhas estão no seu WhatsApp. Certo. Agora que eu estou vendo o chat, é que vocês não me ouviram bem, gente? Ouvimos, sim, ouvimos. Estava ruim o áudio, tá. Você quer que eu leia as perguntas, para o pessoal de casa poder ouvi-las? Por favor, Então, eu agradeço. Ouvi em uma palestra que as mídias evitam divulgar notícias sobre suicídio, porque foi constatado em épocas passadas que, após as notícias serem divulgadas, ocorria um aumento do número de suicídios. Isto procede? Procede. Existe um estudo, né, que mostra que cada vez que a gente divulga um ato de suicídio, né, ele instiga X pessoas a mais, eu não vou lembrar agora, né, a cometer o ato, principalmente entre jovens. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro que chama alguma coisa do jovem Werther, eu até anotei porque eu estava lendo sobre isso hoje. Os Sofrimentos do Jovem Werther. É um livro, acho que de 1800, 1900, alguma coisa assim, 1800 e pouco, e ele foi proibido de um filósofo, né, que eu não vou lembrar o nome agora, e ele foi proibido porque ele levou a uma onda de suicídios na época, tá, entre os jovens por amor, porque ele se apaixonou, não deu certo, alguma coisa assim, e ele se suicidou. Então, isso levou a uma onda de suicídios. Hoje, o que se pede é que seja divulgada a notícia, né, seja dada, se tiver que ser dada, mas que nunca se diga como foi, né, nem que se leia cartas de despedida, nem nada, que seja algo só para que a sociedade esteja atenta, né, de forma a educar e a chamar atenção, mas evitando que se fale o modo como foi cometido o suicídio e que não se leia cartas de despedida. Está respondido? Um outro comentário feito por uma companheira nossa da casa, trabalhadora da casa, Tatiana, ela faz o seguinte comentário. Enquanto você falava, ela escreveu: fica no anonimato. É dessa forma que acontece mesmo. Tive muitos pensamentos suicidas, mesmo não querendo morrer, mas realmente a dor que a gente sente, acha que o melhor a fazer é o suicídio, mas na hora da crise. Depois passa, isso é horrível. E ela complementa ainda, né? Sim, é tudo isso, mas não é só com os adolescentes.
tenho 40 anos e estou passando por tudo isso. O que você pode falar para a Tatiana? Primeiro, eu quero agradecer a confiança dela ter, né, se aberto e feito essa troca com a gente. E eu posso falar que eu entendo, né, essa dor, eu trabalho com essa dor diariamente, né, e o fato dela estar se expondo já mostra aquela luta, né, aquela vontade de viver que é inerente do ser humano. Então, é, eu sempre acredito que quando a pessoa entra nesse nível de percepção, ela já está dando um grande passo, né? A sequência seria procurar acolhimento, né? Alguém que ela possa confiar e ajuda médica, muito importante, acompanhamento. Ok. Temos um outro comentário da Cláudia. Cláudia diz o seguinte: infelizmente, dentro das nossas famílias, é sempre um tabu. O que você acha disso? Sim, é o medo, né? A gente tem muito medo do desconhecido, enquanto a gente não traz o assunto para a luz. Se eu não sei como lidar com esse assunto, eu quero mais é que ninguém toque nele, né? Que ninguém fale sobre ele. O que eu vou dizer, né? Para isso, o que eu costumo fazer nos atendimentos, a gente atende muitos adolescentes que, infelizmente, os pais não concordam em levá-los ao psicólogo, ao psiquiatra, apesar deles quererem. E eu sempre digo que eles visitem o site do CVV. A gente tem muito material, inclusive para pais, para educadores, né, para que eles baixem aquele material, para que eles mostrem para os pais, para que os pais comecem a se familiarizar e criar menos distância, né, se sentir mais confortáveis em falar sobre. Uma outra perguntinha que acabou de chegar, Ana. Quando vocês atendem alguém no CVV, as pessoas são estimuladas a procurar tratamento médico ou a ligarem novamente? Qual o procedimento? Os dois. Os dois, porque é uma via de mão dupla, né? O que acontece? Muitas pessoas que ligam no CVV conhecem o CVV através dos médicos dos CAPs, são atendidos pelos CAPs, né, principalmente na pandemia, que eles ficaram fechados, e os próprios médicos e psicólogos, os psicólogos e psiquiatras falam, olha, no momento de crise, você liga no CVV. Então, mesmo a pessoa que está fazendo atendimento, passando por atendimento médico, ela liga também, porque o médico, o psiquiatra, o psicólogo, ele não está disponível 24 horas, e nós estamos. Então, para eles é um recurso a mais. E quando a gente atende essa pessoa, se ela está fazendo atendimento, geralmente são pessoas que ligam há muitos anos também, olha, estou em crise, já até conhece, né, o meu médico sempre aconselha a ligar, e a gente tenta passar essa crise junto com ela, esse momento difícil junto com ela, e quando a pessoa não faz o atendimento e a gente percebe que existe uma abertura, sempre a gente entra nisso, né, você tem alguém que possa te acompanhar, você tem condições de procurar um atendimento para dar sequência, não que ela não possa voltar a ligar, ela vai poder voltar a ligar todas as vezes que ela quiser, que ela precisar, mas a gente deixa claro que é importante, né, que ela faça esse atendimento. O fã-clube está grande aqui. Opa! Simone Kelly dando um tchauzinho, um coração. Temos aqui, vamos dar uma olhadinha no nosso chat. Ruth Andeoli de Campos, Juliana Âmbar, Camila Salinas, Samir Jorge Abraão, Lu Abraão, Guilherme Maci, Odete Silva de Cubatão. Quem mais aqui? Quem mais? Ronaldo Tavares, dando boa noite. E acabou de chegar mais uma perguntinha. Ah, não, essa aqui já é um recado que o Ivon deu com relação à nossa festinha de Natal. Bom, gente, nós temos alguns minutinhos ainda, então vamos aproveitar a presença da Ana Paula e colocar mais algumas questões, né?
Ana Claro. Paula, o que que o CVV trouxe para você? O que que o CVV mudou na sua vida? A gente sempre está procurando ver o outro lado, né? E nós? O que que representa para a gente trabalhar numa instituição como essa? Olha, é uma pergunta e tanto, viu? Eu posso te dizer que o CVV mudou minha vida, mudou minha forma de ver o mundo, de olhar para as pessoas. Eu me desconstruí e me reconstruí dentro do CVV. E olha que eu venho de anos e anos de voluntariado, mas foi assim, foi uma surpresa, né? Eu me deparei com uma organização, com um acolhimento, né? E com uma congruência que eu nunca vi. Realmente, tudo que se fala, a gente faz, porque um dos nossos grandes princípios é a congruência. Então, para mim, hoje o CVV é uma grande família, porque além de voluntária e plantonista do 188, eu participo de comissões, a gente tem meio que um microcosmo dentro do CVV, Uhum. né? A gente tem participa de várias comissões, grupos de estudo, e ali a gente vai se conhecendo e ganhando amigos, assim, que realmente é algo impressionante. E esse acolhimento, né? Quando eu falo que a gente tem que pegar na mão da pessoa e atravessar a floresta e depois voltar, quando eu volto, eu sei porque eu tenho uma mão ali estendida para mim, que é o grupo que me acolhe, né? E a gente está em constante crescimento, constante troca. Então, não fica o conhecimento e o estudo que a gente adquire lá, eu trago, esse olhar eu trago hoje para a vida, para as minhas relações. Você falou em microcosmo. Uma das pessoas que se manifestaram aqui no chat, que é a Ruth Andreoli de Campos, disse que já Aham. fez parte da equipe do CVV Olha, que legal. e está presenciando a sua palestra hoje aqui, né? Olha que bacana. E agora vamos voltar às dicas. Se você pudesse falar para alguém uma única coisa com relação a esse problema, o que que você falaria para alguém que chega para você e fala: Ana, eu preciso de um conselho único para que eu guarde aquilo como se fosse um mantra, alguma coisa assim, que eu preciso me lembrar na hora da crise, eu preciso me lembrar daquilo que a Ana falou. O que que você falaria para alguém que está numa situação como essa? Bom, você diz durante É um atendimento. um atendimento, É. eu Mas você não tem diria que, muito tempo, você tem que ser concisa, porque a pessoa quer guardar aquilo como aquela carta, sabe? Na hora da crise, eu preciso me lembrar daquilo que a Ana falou, como se fosse uma frase, um mantra, algo assim, sabe? Para que eu me apegue na hora da crise, vamos chamar assim. O que que você certo. falaria? Lembre da sua trajetória até aqui, você conseguiu. Uma superação de muitos problemas, né? Chegou até ali, não é? Sim, Então, você chegou até aqui, você uhum. conseguiu chegar até aqui, apesar de tudo, você está aqui hoje. Então, olha para trás e vê tudo que você superou, porque a pessoa, quando está em sofrimento, ela não tem a dimensão de tudo que ela superou, ela se sente um lixo, ela se sente para baixo, ela se sente desmotivada, né? Porque só comigo, porque como a gente está nesse universo tão fechado que ninguém fala, se eu estou com uma ideação suicida, eu não sei se meu vizinho do lado tem também, parece que sou só eu, né? E quando a gente faz essa pessoa olhar para trás e falar, poxa, você criou X filhos sozinha, você trabalha, você passou por tantas doenças, você dá conta da casa, você superou agressões. Eu trago aquilo que ela me trouxe, eu devolvo para ela, mostrando tudo que ela superou. E é impressionante como a pessoa às vezes fala assim, nossa, mas é mesmo, e muitas vezes se emocionam, muitas vezes, né, de perceber que a trajetória foi árdua, mas eles estão ali. Ok. Aqui a Juliana Âmbar, que prestígio, e dá um coraçãozinho aqui. Deve ser o símbolo, eu não reconheço, mas é uma cruzinha branca num coraçãozinho e tal. Samir Rezala, meu irmão, dá boa noite aqui a todos também.
Ana, eu acho que nós estamos chegando ao fim e eu queria deixar um espaço para suas considerações finais, por favor. Ah, peraí, tem mais uma, chegou mais uma perguntinha. Pergunte a Ana, por favor, né, sobre o motivo de estar aumentando o suicídio de crianças. Você tem alguma informação sobre isso? Eu não tenho, eu sei que entre adolescentes está aumentando bastante, né? Jovens de 14 a 24 anos, de crianças, eu não tenho esses dados, até porque o Ministério da Saúde ele publica a cada 2 anos esses boletins, então a gente tem que aguardar as publicações para poder repassar a informação, né? Que vem direto deles. Mas eu percebo, né? A minha vivência, a minha experiência nos atendimentos, muitas vezes crianças de 12 anos, 11 anos, com ideação, muito sofrimento, de toda a ordem, né? De toda a ordem. Ok, então, por favor, suas considerações finais. Obrigada. Bom, gente, eu queria agradecer muito, para mim foi especial estar aqui hoje representando o CVV, né? Essa organização que eu realmente amo, e estar com vocês, poder fazer essa troca, poder divulgar, esclarecer sobre essas questões do suicídio, né? E falar sobre a valorização da vida, porque o que a gente faz, na verdade, é tentar tirar a pessoa, né, daquela escuridão para que ela perceba, né? Para que ela perceba as inúmeras possibilidades que ela tem. Então, poder dividir isso hoje com vocês, para mim, foi muito especial. Eu só tenho a agradecer a todos. Quem agradece somos nós, pode ter certeza. Muito obrigado, Ana. Que Boa você noite. continue levando esclarecimento e a sua palavra tão carinhosa sobre um tema tão doído, tão Sim. triste, não é? Mas são pessoas assim que fazem com que isso se revista de uma outra roupagem. A Simone volta aqui e fala que ela também já fez parte do CVP. Simone Kerr, que deve ser sua parente. Sim, foi ela que, inclusive, me trouxe para o CVV, né? Eu já conhecia como instituição, mas quando eu via o material de estudo, ela estudando, eu falei, gente, que coisa linda, né? Quanto conhecimento, aqui também quero. E aqui, cá estou. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, boa noite a todos. Ok. Gente, vamos agora receber, então, a nossa irmã